Saudações a todos. Bom, eu pretendo falar agora sobre, especificamente, a situação do Brasil numa eventual extensão do conflito. Como assim extensão do conflito? O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele sugeriu à OTAN que preventivamente usasse armas nucleares contra a Federação Russa. Evidentemente, isso não é uma coisa que anime nenhuma relação entre nações. E existe um problema grave quando se trata de discutir isso. Qual que é? A superioridade da Federação Russa sobre a OTAN, ela está ficando muito grande e isso é perigoso. Deixa eu explicar por quê. Enquanto havia o chamado MED, né, destruição mútua assegurada, no seu acrônimo em inglês, nenhuma nação grande iria usar arma nuclear contra a outra porque elas podiam se destruir mutuamente. Mas a superioridade das armas hipersônicas russas sobre as supersônicas da OTAN, e principalmente dos sistemas de defesa S-500 e A-235, que permite, em tese, a Federação Russa eliminar as armas nucleares da OTAN antes que elas cheguem na Federação Russa, antes que elas cheguem na Rússia, está tornando a defasagem entre a Rússia e os seus inimigos muito grande, o que pode, inclusive, servir de estímulo para que eles lancem primeiro um ataque preventivo. Os Estados Unidos usaram esse conceito esdrúxulo na guerra do Iraque. O que é ataque preventivo? É um eufemismo para agressão não provocada. Certo? Então isso é perigoso porque os Estados Unidos, vendo que não existe mais igualdade nuclear, podem ser tentados, ainda mais considerando a atual liderança medíocre, né? Muito incapaz e com sérias limitações de ordem moral, de ordem tática. Então eles podem ser tentados a lançar um ataque preventivo contra a Rússia. E isso teria consequências devastadoras, porque a Rússia certamente responderia de maneira avassaladora. E eu já mostrei no outro vídeo o que é Poseidon, certo? Já mostrei o que é aquela arma. É descomunal. Então, né, a gente não quer isso. Nesse sentido, existe sim o risco de uma guerra nuclear. Eu seria inconsequente e mentiroso se eu falasse que não existe, porque existe esse risco. Agora, não é um risco, por enquanto, grande, ele só existe e aumentou. E a declaração do Zelensky não fez nada para melhorar isso. O Medvedev lembrou pela enésima vez que a Rússia não vai hesitar um segundo em defender os seus próprios interesses, o seu próprio povo, os seus valores e sua civilização. Por bom entendedor, um pinga-letra. Mas a gente espera que não chegue a tanto. Mas como assim a gente espera? Olha, por que eu acredito que não vamos chegar a tanto? Por um motivo simples. O Ocidente e a Ucrânia vão ruir economicamente antes disso. A Ucrânia teve uma queda de 35% no PIB, segundo o Banco Mundial. Então quer dizer que pode ter sido mais. A Rússia teve uma queda de 5% no PIB, segundo o Banco Mundial. Então pode ter sido menos. De toda forma, um país que tem uma queda de 35% do PIB, ele não tem condições de permanecer funcional. Vem chegando o inverno, a Rússia vai apertar o cerco, provavelmente. Ela vai destruir a infraestrutura energética da Ucrânia, pouco antes do inverno. E aí, sem comida, sem dinheiro, eles não têm mais dinheiro. Dinheiro dá para pagar os custos de guerra, mas não dá para pagar nenhum dos outros gastos do Estado. Então o Estado ucraniano vai entrar em colapso. E as forças ucranianas vão entrar em colapso. Não tem como outra resposta do que o colapso. As forças ucranianas vão entrar em colapso. Eles estão perdendo, está prevista a perda de 100 mil vidas, se continuar no atual ritmo. Porque esses avanços que a Ucrânia está tendo sobre a Federação Russa, ela está conquistando vila, povoado e capim, pasto. Não está afetando de fato as forças russas. Tem dias que há 1000 baixas do lado ucraniano, as baixas russas chegam a 10. Então a Rússia está usando o aço e a Ucrânia está usando o sangue. Por quanto tempo?
o estoque de aço da Rússia é infinito, virtualmente falando. Agora já o estoque de vidas humanas da Ucrânia não é. Estão tendo que usar pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais velhas, cada vez mais mulheres. O estoque está acabando. A população da Ucrânia de 51,5 milhões de habitantes em 2014, hoje, com a perda dos 4 oblasts, é de 25 milhões de habitantes. Então, a população da Ucrânia caiu pela metade. Ela não tem mais a força que tinha. Correto? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a Ucrânia não tem mais condições econômicas de sustentar essa guerra até março. Nunca, nunca. Ela vai entrar em colapso econômico antes. E a Rússia, nesse sentido, não vai ter necessidade de ampliar as suas capacidades militares para além do próximo passo, que é provavelmente declarar o Estado ucraniano como ente terrorista e aumentar a quantidade de aço e de fogo sobre o país. E o Ocidente também, se vocês, gente, ouçam, vejam vídeos de pessoas que estão morando na Europa. Tem gente falando da Áustria, tem gente falando de Portugal, tem gente falando da Alemanha, tem gente falando da Noruega. Vejam vídeos dessas pessoas. A Europa está em colapso, sim. A Inglaterra já colapsou, sabe, sem energia, com custos cada vez maiores de energia, de combustíveis. A Europa não tem como permanecer funcionalmente econômica. Ela vai cair no PIB mais que a Rússia. E isso sem entrar diretamente na guerra. Então a Rússia vai vencer pelo frente econômico até a primavera, até o fim da primavera do ano que vem. Com isso, talvez sem a necessidade de usar tantas armas. Só as que forem necessárias para destruir a infraestrutura econômica da Ucrânia que ainda resta. Porque, infelizmente, a Ucrânia escolheu esse caminho. E a Rússia ou tira sangue deles, o que é errado, porque é um povo primo, ou tira o dinheiro, tira as fontes de sobrevivência, certo? Apaga o fogo por falta de oxigênio, que eu creio que é o que a Federação Russa vai fazer, a coisa mais humana a ser feita. Então, o meu otimismo de que não será necessário o uso de armas nucleares é que a Ucrânia vai entrar em colapso econômico total até a primavera e que a União Europeia, se continuar existindo, não tem como resistir até o verão do ano que vem, certo? A Rússia vai vencer a guerra econômica e isso vai impedir o avanço da guerra militar. Essa é a minha tese. Tenham uma boa noite e se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Eu ouvi alguém dizer que eu estou sendo bloqueado, boicotado, mas eu não falo nada de mal e eu tenho fonte para tudo que eu falo, eu não estou divulgando fake news. De toda forma, dê uma mãozinha aí, fiquem bem.